Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos, e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria das Graças. Ela é da Igreja Central de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Nadir Cabral é de Colíder, em Mato Grosso. Josias Rodrigues é de Guabiruba, Santa Catarina. Renilda Bispo, ela é de Miranda, no Pantanal Sul Mato Grossense. Pastor Ângelo nos ouve na África. Cleiton Silva do Carmo, irmão Júnior, é de Manaus, Amazonas. Janice Janiela é de Paulo Afonso, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais este dia que estás nos concedendo e também por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, tens misericórdia de todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, mas que estão passando por momentos difíceis, lutas, provações, angústias, tribulações. Dê vitórias a cada um, Pai, que não desanimem, que não esmoreçam, que permaneçam, que perseverem até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós cremos, ó Pai, na Tua Palavra e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós finalizaremos o estudo desta semana. Estivemos aqui falando sobre a aliança do dízimo, o pacto, o contrato. A aliança, como nós estudamos na semana passada, a maioria delas são bilaterais. Deus, Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então, na questão do dízimo, Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele derrama a chuva sobre bons e maus, o sol. Enfim, Deus, Ele permite que nós ganhemos o suficiente para o nosso sustento, para a nossa manutenção da família. Deus, Ele nos dá força, Deus, Ele nos dá saúde. Deus, Ele se faz presente, nos livra de acidentes. Deus, Ele cuida de cada um de nós. E em retribuição, em reconhecimento ao amor de Deus para conosco, numa prova de fé, nós devolvemos a Ele 10% daquilo que nós ganhamos. Os assalariados já sabem que vão ganhar X, né? Por exemplo, R$2.000. Então, R$200 já tira, logo quando recebe, a primeira parte é de Deus, não é nossa. Porque se deixarmos para o fim, nós não vamos conseguir tirar. Agora, quando nós somos dizimistas fiéis, que tiramos logo no início, quando recebemos aquilo que é de Deus, o restante que sobra, Deus abençoa. Aquilo parece que multiplica. Se os irmãos tiverem oportunidade, eu gostaria que vocês lessem os comentários que estão no canal Hora Tranquila, ali onde nós postamos os nossos estudos e também tem as orações, mas nos estudos de cada dia, ali está vários testemunhos de irmãos e irmãs que escreveram como são abençoados por serem fiéis e dizimistas, pessoas que ganham pouco, inclusive. E só isso já basta para o nosso estudo, o testemunho das pessoas. E se você que está nos ouvindo ainda não escreveu o seu testemunho, escreve lá também nos comentários do canal Hora Tranquila, como Deus tem se mostrado presente em sua vida. Vale a pena, irmãos, nós sermos fiéis a Deus. A questão do dízimo, ela não começou com os israelitas depois que Deus tirou eles do Egito e Moisés então escreveu o que Deus estava pedindo que ele escrevesse, desse as instruções a respeito do dízimo. Não, já existia antes. A prova de fidelidade, Deus colocou primeiro lá no Jardim do Éden. De todos os frutos das árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas essa daqui vocês não comam porque vocês morrerão. Quer dizer, fidelidade. A fidelidade, irmãos, ela tem que estar em primeiro lugar, não somente no dízimo, mas em todos os aspectos. Deus, ele é fiel.
E nós também precisamos ser fiéis. E falamos aqui esta semana, quando Abraão estava voltando de uma guerra contra 5 reis, ele venceu a batalha juntamente com outros que estavam ali com Abraão. Ele se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. Ele reconheceu que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o dízimo ele vem antes do povo de Israel. O dízimo já vem lá do início. Abraão deu aqui o dízimo, depois que Deus então faz esse pacto com Abraão, e aí nasce Isaac, depois nasce Jacó. Jacó, quando ele estava fugindo de seu irmão, ele estava indo para a terra de seu tio Labão, ele, ao deitar à noite para dormir, ele teve um sonho daquela escada que ia da onde ele estava deitado até os céus. E essa escada, anjos subiam e desciam, e lá em cima no topo estava Deus, Jesus. E Jesus disse que estaria com ele nessa sua jornada. Jacó pensava que estava sozinho, mas Jesus e os anjos estavam ali guardando, assim como Jesus e os anjos guardam e protegem cada um de nós. Nós não estamos sozinhos. Deus, ele vê tudo. E então Jacó, ele fez um pacto com Deus. Ele disse: olha, Senhor, se tu me abençoares nessa minha jornada e eu conseguir êxito e eu retornar para a casa dos meus pais, eu vou ser fiel a ti e dar a ti os 10% dízimo de tudo que eu ganhar. E sabemos que Jacó ele foi grandemente abençoado. Vejam que Jacó não fez uma troca com Deus. Muitas pessoas querem fazer troca, né? Uma barganha. Ó, Senhor, se tu me deres isso, eu vou dar isso. Não é isso. É uma prova de fidelidade, de fé. Jacó, ele fez esse pacto com Deus porque ele não sabia o que estava diante dele. Ele estava indo sem rumo para a casa do seu tio. Ele não tinha expectativa nenhuma, mas ele fez esse pacto com Deus. Se tu me abençoares, eu serei fiel, eu devolverei a ti aquilo que te pertence. Então, irmãos, vejam que o dízimo vem antes do povo de Israel. E então muitas pessoas dizem que no Novo Testamento não fala a respeito de dízimo, mas vocês se lembram que quando Jesus estava falando para os fariseus, ele disse assim: olha, vocês dão o dízimo dos temperinhos, né? Endro, cominho, das mínimas coisas vocês devolvem o dízimo, mas isso, vocês não devem somente praticar isso, vocês devem amar o próximo. Então vejam que Jesus aqui ele tocou na questão do dízimo para com os fariseus, e Paulo também, quando escreveu em Hebreus, nós citamos aqui essa semana, ele relembrou o caso de Abraão e Melquisedeque, que Abraão devolveu o dízimo. Então, por que no Novo Testamento não se fala abertamente como no Antigo Testamento? Por quê? Porque os judeus, eles já sabiam, já estava na Bíblia do Antigo Testamento. Estava ali nos livros da Bíblia que eles tinham, estava escrito, eles sabiam a obrigação que eles tinham para com Deus, da fidelidade que eles deveriam ter, de devolver o dízimo. Mas mesmo assim Jesus tocou neste assunto quando falou para os fariseus que eles dizimavam das mínimas coisas, eram fiéis em devolver o dízimo, mas não amavam as pessoas. Então Jesus disse: olha, vocês devem fazer estas coisas, mas não esquecer aquelas. Então, irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela é uma só. É dividido em Antigo e Novo Testamento porque Jesus, quando ele veio, aí começou a era cristã, começou a pregação do Evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. E então, a partir daí que começou a ser escrito o Novo Testamento. E no Velho Testamento, como nós citamos aqui essa semana, Deus nos chama a fazer prova dele. Ele disse lá em Malaquias, capítulo 3, versos 7 a 11, que deveremos fazer prova dele. Se ele não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Veja, irmãos, que maravilha, que promessa maravilhosa. Fazei prova de mim. Por que nós duvidamos, irmãos? Porque nós achamos que não é mais necessário, porque no tempo do povo de Israel, Deus pediu cereais para a tribo dos levitas que não tinham terras. Não, muitas pessoas vinham de longe para ir até o templo e eles então vendiam os cereais e levavam o dinheiro, a prata ou o ouro e entregavam na casa do tesouro. Então não era somente cereal, eles levavam também às vezes dinheiro ou prata ou ouro.
equivalente ao valor do dízimo. Então, hoje nós também, se nós temos alguma atividade agrícola, plantamos, colhemos, nós temos que devolver a Deus 10% daquilo que nós colhemos. Se nós temos gado, animais, galinhas, e nós temos as nossas criações, nós o que vendermos, e se nós temos 20 galinhas, se nós vamos vender, então 2 pertencem ao Senhor, não é nossa. Aquele deve ser o dízimo do Senhor. Com animais a mesma coisa, com o gado, com cabritos, ovelhas, não importa. Então nós temos que ser fiéis a Deus, devolver um dízimo honesto e fiel. Honesto é o quê? É os 10% que Deus pede. Ele não pede nem menos nem mais. É 10% do dízimo. E fiel é que todo o dinheiro que nós ganharmos, nós temos que devolver os 10% ao Senhor. Ser fiel no mínimo, porque Deus nos colocará no muito. Nós, como pais, deveremos ensinar os nossos filhos, desde pequenos, a serem dizimistas. Como assim? Se nós damos algum dinheiro para o nosso filho, vamos supor, você dá R$10 para o seu filho, ou ele ganha R$10 de alguém que deu para ele, um tio, um avô. Então, lembrar que R$1 é de Deus, então ele tem que aprender desde criança. Nós aprendemos desde criança, nossos pais, minha mãe, meu pai, nos ensinaram a devolver o dízimo. Quando ganhávamos alguma coisa de alguém, um dinheiro, os 10% nós tínhamos que separar e levar para a igreja. Então, irmãos, é uma questão de decisão que nós temos que tomar, de ser fiéis a Deus, mas não diz assim, eu vou ser fiel, vou devolver esse mês para ver se Deus vai me abençoar. Não é assim. É a questão de fidelidade que Deus vai fazer a parte dele. Seja fiel. Por quê? Sendo fiel no pouco, Deus irá te colocar no muito, como nós falamos aqui ontem no nosso estudo. E lembrando aquele episódio de Elias com a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela disse que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e que ia fazer um pão para ela e o filho comer e depois morrer, porque não tinham mais nada que comer. Elias disse então, olha, faça primeiro para mim e não vai faltar azeite e nem farinha. E assim ela fez, ela creu no profeta de Deus. Elias ali estava representando Deus. E é isso que Deus quer, irmãos, fidelidade, não importa. Ah, mas é tão pouquinho, vai me fazer... Não, seja fiel a Deus, faça a prova. A viúva de Sarepta, ela provou e ela viu que durante todo aquele período de seca não faltou azeite na botija e nem farinha na panela. Com certeza, para nós também, Deus vai cumprir. Fazei prova de mim e eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos essa questão e tomarmos a decisão, sermos fiéis a Deus em todas as coisas. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para darmos continuidade a esta série Servos Fiéis Aguardando o Senhor. Queremos desejar a todos vocês um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana e não nos esqueçamos, Jesus, quando Ele voltar para nos buscar, Ele vai dizer àqueles que foram fiéis: bem estás, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.